E agora o assunto aqui no Maranhão acontece é o projeto de lei complementar que trata sobre a criação de novas cidades, incorporação de distritos, fusão ou desmembramento. E para falar sobre o projeto, eu recebo aqui no nosso estúdio um membro da Comissão Especial da Câmara, que é encarregada de propor regras aí para esse projeto de lei de criação de municípios, o deputado federal Victor Mendes. Boa noite, deputado. Muito bem-vindo aqui ao Maranhão Acontece. Boa noite, Bianca. Eu que agradeço. Deputado, por que a necessidade de voltar a discutir esse projeto? Quais são as vantagens dele para o Maranhão? Bem, eu acho que nesse momento pode soar um pouco estranho para a população falar sobre a criação de novas cidades, novos municípios, em função da crise que atormenta nosso país. Mas essa discussão é sempre recorrente na Câmara, né? Então, primeiro tem que se esclarecer que nós não estamos com esse projeto de lei, com esse debate que está na iminência de ser aprovado na Câmara, nós não estamos criando novos municípios, nós estamos organizando os procedimentos para serem criados novos municípios. Isso fica a cargo das Assembleias Legislativas. Então, o que a Câmara está fazendo é normatizando quais são os critérios, diga-se de passagem, critérios duros, critérios muito bem elaborados, que dificultam a indústria de criação de municípios, como se pode se argumentar que houve no passado. Então, esse é um tema que é sempre recorrente, sempre acontece na casa nos últimos 8 anos, principalmente. Até porque a experiência aqui no Maranhão, com relação à criação de novos municípios, a gente pode dizer que não foi satisfatória. Bem, em alguns casos. Eu vejo assim, o Maranhão é um estado que tem mais de 300 mil quilômetros de extensão. Existem nele 217 municípios. O Paraná, por sua vez, existe 200 mil quilômetros, eu estou falando de forma aproximada, quilômetros de extensão. Lá existe 400 municípios. Então, na onda emancipalista de 2014, alguns estados aproveitaram muito e conseguiram emancipar muitos municípios. O Maranhão não foi um desses estados que conseguiu aproveitar essa onda de emancipação. Alguns municípios recém-criados, eles realmente possuem IDH muito baixo. São municípios que não conseguiram desenvolver ainda na sua plenitude. Mas a dificuldade nesses municípios hoje, recém-criados, são menores do que se eles não fossem distritos ou povoados. Eu vou te explicar por quê. Esses municípios que hoje foram criados, que antigamente eram povoados há 15, 16, 20 anos atrás, eles não tinham estrada de asfalto ligando o município mãe a ele. Eles não tinham uma escola de ensino médio, que quando os alunos terminam o ensino fundamental, eles não tinham mais opção de o que fazer. Eles não tinham hospitais, eles tinham no máximo posto de saúde. Então, a dificuldade dessa vida dessas pessoas diminuíram muito se ainda continuasse esperando políticas públicas das prefeituras de cidades-mães. Deputado, mas a gente falando dessa situação nos distritos onde as demandas dessa população não chegavam, as prefeituras, os prefeitos diziam não ter condições para atender toda aquela região devido à extensão dela, por exemplo. Mas com a criação ou emancipação ou fusão, até que ponto esses recursos serão satisfatórios para atender novas áreas que vai ter demanda de novas prefeituras, novas câmaras municipais, novos servidores? Isso eu falo de orçamento. Certo. O FPM, os principais recursos federais que são transferidos aos municípios, eles são per capita. Ou seja, eles são calculados por habitante naquela cidade. Então, no desmembramento, na criação de novos municípios, o município-mãe ele vai deixar de ter responsabilidade por determinados municípios novos. Em compensação, o seu recurso também vai diminuir para que esse recurso vá para o município-mãe. Então, para o município novo, recém-criado. Ou seja, já começa a ter uma repartição aí que não vai ter tanto acréscimo para os municípios novos. Nós estamos falando de uma expectativa social. Tem municípios que não povoados, distritos que ficam a 50, 60, 100 quilômetros do município-mãe, que hoje vai um médico no PSF uma vez por semana, vai um dentista uma vez por semana. A escola funciona muito mal somente no ensino fundamental. Quando acaba o 8º, 9º ano, a criança não tem mais onde fazer o ensino médio, porque não tem uma escola naquele povoado. As estradas são péssimas. Então, falta dignidade e infraestrutura para esses povoados, porque são distantes, ficam em segundo plano das políticas públicas dos prefeitos, a prioridade acaba sendo os centros urbanos mais próximos, e eles já têm uma densidade populacional que justifica a criação de um município. Então, essa questão, esse custo de criação dos novos municípios, eles irão ser divididos com o município-mãe. Agora, claro, esse PL, esse projeto de lei que está tramitando na Câmara, não vai chegar, cria-se município a partir da
Tem sanção. critérios, Tem critérios. Né? São critérios muito duros. Aqui no Maranhão vão ser poucos povoados ou distritos que vão estar aptos à criação desses novos municípios. No máximo aí 10, 15, porque você tem que ter um estudo de viabilidade. Esse estudo de viabilidade ele impacta na questão financeira, social, habitacional, populacional. Tem um mínimo de habitantes a ser constituído no novo município, de 12 mil habitantes para municípios do Nordeste. Tem que ter plebiscito. Então, o município mãe vai ter que votar, assim como o município que vai estar querendo ser criado. Então, é muito difícil, os critérios não são tão simples. Deputado, vai ficar a cargo aí da Assembleia Legislativa com relação a essa possibilidade de criação, desmembramento, a gente vê essa situação. Até que ponto ter um controle dessas decisões, desse projeto, para que evite que alguns deputados, eu não digo todos, e alguns líderes, digamos, partidários de algumas regiões, não utilizem esse projeto como uma medida populista, já que há críticas com relação a isso? Sim, esse é um risco que existe, como risco existe em todas as temáticas, né? Eu sou um deputado municipalista, que sou egresso do interior, e vi na experiência prática o desenvolvimento de 2 municípios que surgiram da cidade de Pinheiro, que é a minha origem, município Presidente Sarney e Pedro Rosário. São municípios hoje que carecem de muitos avanços, precisa melhorar muito, mas eles estão muito melhores hoje do que eles estavam há 16, a 20 anos atrás, quando eles eram povoado de Pinheiro. Então, nós estamos elaborando uma lei, talvez essa seja a diferença desse projeto de lei, com critérios duros, que não vai dar para fazer uma indústria de criação de novos municípios. Então, a Assembleia, eu acredito que, por mais que exista a questão do apelo do voto, mas vai ter que ter a responsabilidade com o Maranhão também para aprovar municípios que sejam, futuros municípios que sejam factíveis, que sejam razoáveis. E mesmo assim, a lei traz tanto mecanismo de dificultar essa realidade que não vai dar para eles fazerem, porque não vai ter como fugir da lei. A lei está lá bem clara, dizendo qual é o passo a passo que tem que ser feito, e não vai ter jeitinho brasileiro para poder mudar essa situação. Está bem clara, não há margem para interpretação duvidosa a lei da forma que está vindo. Tanto que no Maranhão eu acredito que no máximo, uma vez nós votarmos na Câmara, uma vez ter a sanção, que ainda depende da sanção do presidente. Quando é que entra em votação? A previsão era para o começo desse mês. A Câmara não dá muito para te dizer, principalmente hoje em dia, que todo dia é uma pauta mais urgente. Então, esse é um projeto que está pronto para ser votado, estava pautado semana passada, foi retirado para poder ver se conseguia um acordo melhor, mas a qualquer hora ele pode ser colocado de forma extra-pauta. Deputado, eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui no Maranhão Acontece para a gente falar um pouquinho aí de eleições, né? Nós estamos em ano eleitoral. O senhor se filiou recentemente ao MDB. O MDB tem uma pré-candidata ao governo do Estado, Sim. Isso já é confirmado, já foi anunciado, que é a ex-governadora Rosiana Sarney. O nome do vice ainda é uma incógnita. A gente viu algumas polêmicas com relação a Solinei, José Genésio. O senhor tem alguma coisa para adiantar para a gente com relação ao nome desse vice? Não, a questão de vice ainda, eu acredito que a ex-governadora Rosiane, pré-candidata, está ainda em diálogo, em conversa com vários setores. Eu acredito que por uma chapa ser bem consistente, esse vice, a minha opinião pessoal, tem que vir do sul do Maranhão. Nós temos que de forma estratégica, prestigiar o sul do Maranhão, Imperatriz, essa região muito importante para o nosso estado, mas ainda está em construção. Nós temos até as convenções para poder bater o martelo em relação a esse nome. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Maranhão Acontece. O espaço da TV Guará continua aberto. Eu que agradeço o convite, a lembrança e estou à disposição. Muito obrigada.